Eu acho que já se tornou senso comum a ideia de que a imortalidade está pendendo mais para uma maldição do que uma bênção. Afinal, o ser imortal irá ver e ver todos aqueles que ama morrerem com o passar dos tempos. E caso não seja somente a situação de não envelhecer e morrer, mas também a de simplesmente não poder morrer, o indivíduo verá todo o universo se apagar na sua frente e tudo aquilo que ele conhecia deixar de existir. Isso é condenado a vagar por todo sempre. Isso com certeza é um destino assustador. Está vazio. Porque todo mundo já morreu. Agora imagina tudo isso que eu te falei junto ao fato de que o ser imortal seria condenado a viver nas trevas por todo sempre. Bem, isso, senhoras e senhores, é o dilema da vida de Alucard. Eu já vou avisar que esse meu vídeo é meio que um complemento ao meu vídeo anterior, em que eu falei basicamente do mesmo tema. Então eu recomendo vocês verem aquele vídeo depois de verem esse. Então, sem mais enrolação, bora! Fazendo uma introdução básica, Nosferatu Alucard divulga o personagem mais foda dos animes. Foda-se a tua opinião. É o protagonista da obra de Hellsing lançada em 1997. Nós acompanhamos Hellsing, que é uma organização responsável por matar seres não humanos, e no meio dessa trama de monstros católicos e protestantes, temos Alucard, que é a principal arma da organização de Hellsing. No início de Hellsing e durante o decorrer da obra, o Alucard possui uma postura de um cachorro. Claro, do seu jeito vampiro, fodão e mortal. Mas ainda assim, o Alucard continua a ser só um cachorro. A integração mestre dá ordens nele e ele cumpre, tanto que isso fica um dos jargões de Hellsing, em que o Alucard fica à espera que ela diga a simples ordem. Minha missão é procurar e destruir, eu vou caçar. Você morre aqui, não adiantar. Me atingir, eu vou voltar e concluir. E nós continuamos nesse ciclo até que a guerra final de Hellsing começa, e temos a batalha final de Anderson versus Alucard. Ou melhor dizendo, o Vlad III ou Vlad Drácula, já que ele voltou à forma original. E quando Anderson estava prestes a usar o seu trunfo para se transformar em um monstro imortal, o Alucard implora. Sim, o Alucard implora. Ele implora para que ele não faça isso e não se torne igual a ele, abre aspas. Planeja mesmo transformar sua alma na de um monstro de Deus, atreve-se a tentar tornar um imortal e todo-poderoso instrumento da providência divina. Poupe-me da mesma baboseira de sempre. O monstro que nega Deus, o monstro que reconhece Deus, são ambos o mesmo monstro. Além disso, se os sobreviventes de tal milagre houvessem ser usados, tem plena ciência do que isso significaria. Honestamente, crê que está preparado para morrer e tornar-se o mesmo tipo de milagre que este que agora impunha. Ser um monstro como eu, desistindo da sua humanidade, mostra sua fraqueza. Não seria capaz enquanto homem, daí decidir-se tornar-se um monstro. Você é uma criatura destinada a tombar pela humanidade. Detenha-se, humano. Não se torne um monstro que eu sou. Até agora você lutou por si só. Assim deve saber que minhas palavras são verdadeiras. Eu estou satisfeito em ser libertado por suas baionetas da justiça. Use-as em nome do castigo divino. Cara, isso daqui realmente foi um choque. Ver um personagem como Alucard, que sempre se demonstrou confiante, inabalável, nessa postura de tristeza e remorso, foi algo que eu realmente não esperava ver em Hellsing. Porque ficou bem claro que o Alucard se despreza. Ele despreza a sua própria natureza imortal. Ele sabe que ele é só um monstro e não deseja isso a mais ninguém, nem mesmo ao seu maior rival. E depois de quase morrer, o Alucard tem um surto de raiva e chora. O personagem que em todos os momentos do anime se mostrou sorrindo, sem um pingo de humanidade, agora chora. Suas lágrimas são do remorso ao ver que o seu maior rival tomou o mesmo destino patético que ele, e também porque Alucard esperava que Anderson seria aquele que iria libertá-lo da sua imortalidade. E agora,
Não tem mais ninguém para fazer isso e ele vai ter que continuar a vagar por aí para sempre. Agora que ele se tornou um monstro, já não pode matá-lo. O que levanta uma questão que ficou na minha cabeça. O Alucard já disse várias vezes que os monstros não podem matá-lo e que somente humanos poderiam fazer isso. Noutra ocasião, que inclusive aconteceu no Brasil, o Alucard disse que os cães não poderiam matá-lo, e nessa ocasião ele estava a se referir a humanos que tinham ordens para ter a sua vida. Então fico pensando, o Alucard, ele não queria morrer nas mãos de alguém que não fosse humano, então ele não morria, ou realmente era uma regra divina que fazia com que ele não pudesse morrer a não ser que ele fosse morto nas mãos de um humano. Bem, eu vou deixar essa questão no ar para vocês resolverem. Mas avançando, nós temos também um discurso do pai da Íntegra, que explica isso num dos capítulos de Elsie, abre aspas, Íntegra. Neste mundo existe um sem número de monstros imortais. A cada vez que os vejo, eu penso, desejaram de fato a natureza imortal que possuem, só que parecem querer a guerra e desespero interminável regado a sangue derramado. Desejam apenas lágrimas e sofrimento. Acho que não desejam tudo isto. Pelo contrário, esta é a forma que têm de gritar e implorar pela morte. Vampiro, Drácula, Nosferatu, rei da não-vida, conde, este homem viveu por incontáveis luas, devorando um número ainda maior de desejos. Nada mais lhe resta, não lhe resta castelo, nem reino, nem povo. Não lhe importam corações alheios, nem o seu próprio. De guerra em guerra, ele apaga tudo que há diante de si, mesmo durante épocas de plena paz, um fantasma que anda e anda. Considerando o que eu penso sobre vampiros, Íntegra, tenho pena daqueles condenados a viver em corpos imortais, noite após noite, imersos num mundo de trevas. Eles parecem mesmo repletos de suplício. Estão também assustados, são como crianças aprisionadas, clamando por ajuda de joelhos. Cara, chega até dar pena depois de ler isso daqui, porque eu tenho razão. O Alucard, o grande conde Drácula, já não tem mais nada. Ele perdeu tudo, o seu nome, o seu reino, quem ele era. Ele perdeu tudo isso para agora ser reduzido a um simples cachorro que vaga por aí, consumindo vidas, à espera que alguém dê o fim à vida dele. A vida do Alucard é uma tragédia tão grande que até mesmo na sua vida original, quando ele era o Vlad III, o conde Drácula, Deus o abandonou. Did your promises come to pass? Where's your God? Where's your kingdom? Pensando bem, não é à toa que quando o Major concluiu seu plano, o Alucard sorri. Ele partiu em paz, porque era tudo aquilo que ele queria. O Alucard só estava à espera de alguém que finalmente o matasse. Não é à toa que durante a luta, tem um momento em que o Alucard disse que ele deu imensas oportunidades para que o Major ou para que o próprio Walter o matasse, mas não assim ele ficou decepcionado porque eles não conseguiam. O Alucard só estava à espera da sua morte. E quando ele finalmente a conseguiu, ele partiu com um sorriso. Mas se pensamos bem, isso torna o final de Elsie trágico. Porque agora ele realmente é imortal. Ele não envelhece, não pode morrer, está condenado a viver para sempre. Mas aí você me pergunta, mas Alucard, se ele não queria viver, por que ele voltou? E eu digo, não é óbvio. Ele recebeu uma ordem do seu mestre. Quando a Íntegra disse não desapareça, ele automaticamente teve que obedecer, já que ele é um vampiro, ele é um cachorro. A vida dele é comandada pela Íntegra. Se a Íntegra dá uma ordem, ele vai fazer. Então, quando ela disse não desapareça, ele não morreu. Por isso ele continuava aqui. Por isso ele não morreu. Nossa senhora, isso aqui deu um cansaço mental. Não deu nenhum cansaço de fazer, nem de editar isso daqui, mas na verdade o cansaço foi ter que pensar nisso daqui.
Depois de eu ter de refletir tudo isso e ter visto todo o Hellsing de novo para fazer esses 2 vídeos, a minha mente tá bem cansada agora. Então se você puder ajudar, pode clicar no like, comentar, dar a tua opinião sobre alguma coisa disso, por favor, me ajuda a ganhar dinheiro e a crescer no YouTube. Eu tô precisando de ajuda, eu tô no início do canal. Bem, acho que eu já tô a falar demais, então só tenho a dizer muito obrigado por quem viu até aqui, muito obrigado por quem gostou, por quem não gostou, porque ainda assim você viu até aqui, então já me ajudaste. Eu sou o Alucard da Capa e até mais.